Muito bom dia, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede a todo entendimento. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho sobre agradar aos homens e a Deus também. Vamos tomar aqui Lucas capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Coisa boa, né? Então Jesus era bem quisto, né? Pelos homens também. Não foi todo o tempo, né? Enquanto Jesus era um adolescente, um rapaz, a Bíblia não traz toda a sua adolescência, a sua infância, mas ela mostra que Jesus era sujeito a José e a Maria. Porque quando eles encontraram no templo, ele estava ali ensinando ciência aos doutores da lei. Então Jesus desceu com eles para Nazaré e ele era-lhes sujeito. Quer dizer, ele era obediente. Ele foi um exemplo em todos os sentidos. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Até quando Jesus estava em graça diante dos homens? Porque diante de Deus ele nunca saiu, nunca perdeu. Mas chegou um momento que ele já não estava mais em graça diante dos homens. Teve um tempo que ele estava em graça diante das multidões. Jesus, Jesus, Jesus. Então houve um tempo que ele estava em graça diante de Deus e diante dos homens. Tudo bem. Conforme Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 18, ele diz: se possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vejam bem, a Escritura é central. Nós estamos vivendo numa terra em que tem homens bons, homens maus, onde se tem verdades e mentiras. Agora, você deve selecionar o caminho que você vai andar. As Escrituras afirmam isto, que Jesus crescia em graça diante de Deus e também dos homens. Até quando isso pôde permanecer? Moisés, ele era uma autoridade no Egito, mas até quando isso pôde ser daquela forma? Até que ele se identificou com um povo, até que ele compreendeu plenamente que aqueles escravos que estavam ali eram o seu povo e que ele tinha um dever de libertá-los da escravidão. Aí Moisés já não era bem visto pelos egípcios, por Faraó, e ele, temendo isso, é onde ele fugiu. Ele já não podia mais agradar aos egípcios, por causa da sua ação, da sua atitude em favor
dos escolhidos de Deus. Vocês perceberam que às vezes se pode andar juntos por um tempo e não por todo o tempo? Como ser enganado por um tempo e não por todo o tempo? Acho que foi Abraham Lincoln que diz que uma pessoa pode enganar o povo por um tempo, mas não por todo o tempo, todo o povo. Ele pode enganar todo o povo por um tempo, mas não o povo todo por todo o tempo. Chega o momento de que alguém vai receber uma luz especial. E aí, então, já não dá mais para agradar todos. Então, na nossa vida aconteceu algo semelhante, é igual, as escrituras se repetem. A gente fazia tudo para agradar os homens e a Deus. E crendo que estávamos agradando a Deus, e sim estávamos. E também agradando os homens. A multidão. Mas chega um momento que não deu mais para agradar a multidão. Porque algo aconteceu no nosso interior, aconteceu algo com você. Então você teve que tomar uma decisão. Agora nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos que Herodes estava querendo agradar aos judeus. Veja Atos 12, verso 6 e seguir um pouquinho. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentar, ou melhor, capítulo 12, é o verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, viu? Agradava aos judeus. Continuou mandando prender também a Pedro. E isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Veja que ele queria agradar aos judeus. Ele, como o rei Herodes, vamos agradar este povo, porque assim eles estarão me servindo melhor. Vai abafar um pouco a sua revolta, a sua ira. Então vamos fazer algo que eles gostam. Ele não queria saber da opinião de Deus. Ele queria agradar aos judeus. Então matou Tiago e mandou também prender a Pedro. Agradar aos homens. Agora, tudo bem se nós podemos agradar aos homens, desde que aquilo não vá desagradar a Deus. Charles Spurgeon, ele traz uma frase assim: aplausos mataram mais profetas do que a perseguição. Agora, Balaão queria agradar a Deus e a Balaque, mesmo sendo um profeta. Ele pensou que poderia fazer um joguinho ali, né? Agradar um e agradar ao outro. Mas não é possível. Enquanto para você agradar ao homem não tiver que desagradar a Deus, contrariar a Deus, ficar fora da vontade de Deus, nós estamos vivendo num mundo. Então, Jesus disse: eu não os rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal do mundo. O mal do mundo é querer ser
aquilo que não deve ser, ostentar algo que não deveria ostentar. Então vamos lá, um pregador do Evangelho querer agradar mais um partido do que o outro partido, ele não está aqui para isto. Então, vejam bem como as coisas estão andando. Isso não existe no Evangelho de Jesus Cristo. Agora, a Balaão queria agradar a Deus e agradar o mundo, agradar a Balaque, o rei, porque ele daria aplausos, porque ele daria dividendos, prata, ouro, então daria as riquezas do mundo para ele. Agora eu estou completo, eu tenho Deus, eu tenho muito ouro, eu tenho muita prata, então agora eu sou o que quero ser, o que faço o que eu quiser fazer. Mas o seu fim não foi o fim que ele queria, que ele pensava que teria. Convém pensar sobre estas coisas. Então eu quero receber os aplausos da glória e os aplausos do mundo. Agora, os aplausos mataram mais profetas do que a perseguição. Os elogios às vezes destrói mais do que as críticas. Está vendo? Uma crítica sincera deve ser valorizada muitas vezes mais do que um aplauso falso, que te afasta da simplicidade, que se afasta da humildade. Como os pastores têm caído da graça por causa dos aplausos, dos elogios. Então eles pensam que podem agradar a tudo, né? E vão passar impunes com as suas ações, com os seus atos, e o povo sendo enganado. Não, nada ficará impune. De forma alguma. É desta forma que nós devemos observar as coisas. Vamos observar isso na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Agora, preste atenção na diferença daqueles personagens que falamos já. E veja esse outro personagem. Paulo, eu acredito que era um daqueles homens daquele tempo que mais agradava aos judeus. Porque ele pegou carta e foi-lhe concedido carta pelos sumos sacerdotes ali para que ele perseguisse a igreja de Deus, os apóstolos, os seguidores de Jesus. Você pode ler isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que foi também a sua conversão. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele conseguiu. Ele estava em alta com os judeus. Ele estava agradando aos homens religiosos do seu dia. Eu não quero agradar religião nenhuma desse dia. Você também não quer, meu irmão, minha irmã. Veja o tempo que estamos vivendo, a hora, que situação estamos passando. Acordemos para este fato. Mas o tempo já vai embora, né? Ele não pode pregar. É só resumir. Agora, quando aquilo mudou, então no capítulo 9 ele tem um encontro com a verdade. Aí quando ele encontrou realmente com a vida,
com a verdade absoluta. Agora. E agora, Paulo? A quem você vai agradar? Você vai sofrer. Você vai ser perseguido agora. Perseguido. Você vai ser perseguido, abandonado, castigado. Você não está passando por isso, meu irmão, minha irmã. É porque você tomou a mesma decisão sábia, preciosa, de ficar com a verdade, com Cristo, com a sua palavra. Não temas, portanto. Então ele diz, Gálatas capítulo 1, olha, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Nem o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, ele não estava mais preocupado em agradar homens, receber seus aplausos, receber cartas do fulano de tal, do Beltrano, ser convidado para pregar na convenção tal, ser convidado para pregar na maior convenção do país, no maior ajuntamento de crentes evangélicos, de forma alguma. Mas agora ele estava preocupado em agradar a Deus. Agradar a Deus. E pronto. Porque, pelo contrário, como fomos aprovados por Deus para o Evangelho, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de intuito ganancioso. Deus é testemunha. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.